Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, nossos amados irmãos, irmãs e amigos. Que a graça de Deus, o amor de Deus esteja sempre presente em nossas vidas. Nesta noite nós vamos ler no Salmo 34, que diz: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anuncie comigo a sua grandeza, louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficaram desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e o protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aquele que o temem não tem falta de nada. É esse Deus que nós queremos justamente nesta noite louvar, bendizer o nome dele, porque ele é um Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Foi como nós ouvimos no domingo, na pregação do pastor e irmão Paulo Sérgio, que Deus é bom. Então que nós vamos nesta noite louvar a Deus com toda a nossa intensidade e que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar. Santo Deus e adorado Pai, queremos, Pai, agradecer ao Senhor por esse privilégio que temos nesta noite de podermos, Senhor Deus, louvar o Senhor, bendizer o nome do Senhor, porque o nome do Senhor é santo. Pedindo, Pai, o Senhor que abençoe tudo que vamos fazer neste culto e que nada venha nos tirar da presença e da graça do Senhor. É que te oramos, te agradecemos e pedimos. Amém.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com vestes que tão alvas são, os pecadores gemidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Livres de todo pecado, que maravilha esse amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas muitas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Conta uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas muitas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Conta uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas muitas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Conta uma,
dizes de uma vez, agir surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas muitas bênçãos, contas quantas são, que tens recebidas da divina mão. Conta uma, dizes de uma vez, agir surpreso quanto Deus já fez. Quem está andando aí com tal peso sobre si, deixa o fardo pecador no caminho para o céu. Eu quero caminhar o meu fardo, vou deixar Jesus comigo sempre andar. Louvemos, glória, aleluia, seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Jovens de mãos dadas vão, com os anjos cantarão. Velhos andam sem cansar no caminho para o céu. Eu quero caminhar o meu fardo, vou deixar Jesus comigo sempre andar. Louvemos, glória, aleluia, seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Não há mais tristeza lá, choro não existirá, lágrimas já não tem mais no caminho para o céu. Eu quero caminhar o meu fardo, vou deixar Jesus comigo sempre andar. Louvemos, glória, aleluia, seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Vem andar comigo no caminho para o céu. No clamor da batalha entramos na guerra, a batalha pertence ao Senhor. Contra nós todo mal não prevalecerá, a batalha pertence ao Senhor. Cantemos glória, honra, força e poder ao Senhor. Cantemos glória, honra, força e poder ao Senhor. Quando o inimigo te pressionar, a batalha pertence ao Senhor. Não tenhas medo, o fim perto está, a batalha pertence ao Senhor. Cantemos glória, honra, força e poder 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 ao Senhor. Eu saúdo os irmãos nessa noite de quarta-feira com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, da qual nós somos cristãos fiéis, compreendemos em nosso coração, compreendemos em nossa mente que o único caminho é através de Cristo Jesus e queremos através dele aprender a cada dia os passos de fé em nosso Deus maravilhoso, com as orientações que Jesus nos trouxe na palavra dele, no momento em que ele esteve aqui neste mundo, nos mostrando, nos instruindo como andarmos, como vivermos, e sabemos como os apóstolos promoveram uma verdadeira revolução educacional, espiritual para o homem, né? Então, cremos que Jesus Cristo tem atuado através do Espírito Santo, nos dando orientação daquilo que nós precisamos para viver neste mundo desafiador.
que a cada dia será mais ainda desafiador para cada um de nós, né? Então, eu creio verdadeiramente que o caminho é Jesus Cristo, e eu sei que muitos que hoje à noite estão escutando, vendo esse vídeo, vendo essa pregação da palavra do Senhor nesse culto, vai perceber que mais do que nunca, mais do que no tempo anterior, nós precisamos ter uma visão, um entendimento espiritual para tudo o que acontece ao nosso redor. É importante enxergar o que está acontecendo de uma forma geral, de uma forma maior. Mas mais do que isso, aquilo que nós precisamos enxergar que está a 1 metro, né? Porque, sem dúvida, é bom participarmos e vermos o que podemos fazer para melhorar a nossa vizinhança. Sem dúvida é importante ver o que nós podemos fazer para melhorar a nossa escola, o nosso trabalho, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Mas é muito importante percebermos aquilo que Deus quer que nós façamos, que está a nosso 1 metro. Aquilo que nós estamos relacionando com as pessoas que estão próximas de nós. E também, se a gente diminuir mais ainda a distância, aquilo que está acontecendo dentro da nossa mente. Aquilo que está sendo analisado pela nossa mente. Aquilo que estamos tirando de conclusão diante de uma situação em nossa mente, né? Então, vamos orar para Deus abençoar o que vamos falar logo em seguida, que é sobre discernimento espiritual. Vamos falar com o nosso maravilhoso Deus. Amado Deus, eterno Pai, obrigado por essa noite, por estarmos ouvindo a Tua Palavra, entendendo a Tua Palavra dia após dia, porque Teu Espírito Santo atua sobre nós e consegue, Pai, fazer algo maravilhoso, algo milagroso, que é nós, como homens, como pessoas limitadas, receber da Tua Palavra todo o alimento espiritual que precisamos para o andar neste mundo na qual vivemos, ó Pai. Abençoe a nossa noite, abençoe o que vamos aprender, que cada dia possamos estar mais próximos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas como plano de salvação. É em nome de Cristo Jesus, que foi o autor da salvação, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Um texto que eu gostaria de ler está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O texto diz assim: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha só, discernimento espiritual, a gente, para começar a entender, e inclusive o texto que o apóstolo Paulo manda aos Gálatas, né, nós precisamos compreender o que é discernimento. Discernimento, vou diminuir, né, vou vir na origem que é discernir, né, e aí, discernir é você ter a capacidade de perceber claramente entre os fatores que estão à sua frente se o valor que você está definindo é A ou B. Então vamos lá, vamos dar um exemplo melhor, né? Então eu preciso perceber claramente a situação que está à minha frente, se o valor daquela situação é A ou é B. Então, se você tem que discernir espiritualmente, quer dizer que você tem que diferenciar
entre aquela situação que está à sua frente, se ela é espiritual ou se ela é carnal, né? E se você discerne espiritualmente, quer dizer que você está enxergando o valor espiritual daquela situação, né? Então, aquele valor que realmente tem valor, né? Então, um exemplo, um pai chega e fala com o filho: filho, você não vai a esse compromisso que você quer ir. Naquele momento, o filho tem condições de discernir se aquele não é algo bom para ele ou é algo mal, né? Então, às vezes, nós vamos, como filhos menores, procurando ainda sabedoria, né? Ter sabedoria, vamos enxergar que é algo ruim, né? Ah, eu não pude ir na festa do meu amigo, né? Meu pai falou não. E a visão dele, algumas vezes, vai ser do mal, aquilo foi algo mal. Mas ele pode sim ter uma visão que aquilo, por mais que seja uma negativa, foi algo bom, né? Então a visão espiritual muitas vezes vai passar pelo nível de sabedoria e entendimento que você vai ter de uma determinada situação. Se você vive de uma forma carnal, largada aos desejos da carne, a dificuldade que você vai ter para discernir algo, se aquilo é algo espiritual ou não, vai ser diminuída. Então é preciso compreender que no texto, até o início já fala assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Então, às vezes nós pegamos esse contexto e fala que de Deus não se zomba, como se nós estamos rindo ou debochando de Deus. De fato, isso não é para ser nunca feito, né? Nunca termos uma atitude como essa, mas a forma de zombar de Deus é não levar a sério todas as implicações que existem quando você não age pelo bem, quando você age pelo mal. E assim você está a cada momento tomando as decisões voltadas para a carne e não para o espírito. Então, algumas vezes você vai ter aquele sentimento de vingança. Uma pessoa te dá um tapa na cara, você quer retribuir com outro tapa na cara. Isso não é discernir espiritualmente aquela agressão que você sofreu. Porque se você discernir espiritualmente, vai entender o que Cristo Jesus falou, que se seu inimigo te der um tapa na cara, você tem que dar o outro lado para ele. Mas se você não tem essa sabedoria, se você não tem esse conhecimento, você provavelmente vai tomar uma decisão carnal. Se você não tem uma boa base espiritual, uma boa leitura bíblica, um bom entendimento da palavra de Deus, você vai tomar uma decisão carnal, analisar de forma carnal algo que você poderia discernir espiritualmente. Algo que a palavra de Deus te instrui, que permite que você discerne, escolha e defina de forma espiritual. E sem dúvida, quando você discerne de forma espiritual, você vai colher o bem. Por isso que no texto fala: o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, todas as decisões que você toma voltado para o espírito, vai colher espírito, vai colher algo espiritual, e algo espiritual é algo que tem valor. E aqui diz que quem semeia para a carne, da carne colherá o quê? Destruição. Se você estiver entregue aos desejos da carne, discernir de forma carnal, você com certeza irá ser destruído. Ah, mas a carne é ruim. Os desejos da carne te levam a ficar cego espiritualmente. Nosso Deus maravilhoso, Pai, Ele nos criou como carne. Nós temos alguns desejos que vai limitar contra o nosso espírito. Então, lá no domingo de manhã, você passou um sábado abençoado por Deus, divertindo, foi no clube, fez várias atividades. Lá no domingo de manhã, bem cedinho, você tem que ir para a igreja
glorificar a Deus, estar com os irmãos, participar da ceia, ouvir a palavra do Senhor, louvar a Deus. Só que naquele momento, na sua mente, já começa uma confusão, porque o seu corpo, cansado de tantos prazeres do dia anterior, vai limitar contra o seu espírito, que está com fome e sede de receber a palavra do Senhor no culto. Então você pode tomar uma decisão errada. Eu vou ficar em casa, não vou ao culto, vou ficar aqui descansando, e aí você não discerniu aquela situação do amanhã, das primeiras horas do dia, da forma correta. Você não decidiu estar lá com Deus, valorizando aquilo que é espiritual. Você deixou o desejo da carne, do descanso, da preguiça de ficar lá em casa, deitado, dormindo, descansando. É bom, é excelente, mas não é o momento certo. Não é a hora certa. Ah, mas esse exemplo é muito simples, né? Mas é o que acontece nos dias de hoje. Nós temos que sermos inclinados para o bem, inclinados para o espírito. Enxergar que se um irmão te pedir carona, dê carona para o irmão. É uma forma de você ajudar ele a poder vencer aquela barreira do deslocamento e estar lá na casa do Senhor. Se o irmão está te pedindo uma ajuda, ajuda ele. É a forma de você ajudar o irmão a vencer aquela barreira que tanto está afligindo ele. Então nós temos que promover o bem. O texto fala isso, né? Para nós promovermos o bem. E aquilo que nós semeamos do bem, nós estamos semeando do Espírito. E semeando no Espírito, nós vamos colher a vida eterna. Se a destruição nos leva para longe de Deus eternamente, isso começa inclusive neste mundo, porque quando nós agimos dessa forma, nós vamos colher aqui neste mundo, sim, o distanciamento com o Senhor, porque nós estamos zombando dele, não fazendo aquilo que ele deseja que façamos, né? Então, você não vai conseguir o tempo todo fazer só o bem, porque uma hora ou outra você vai falhar, não vai conseguir discernir entre o bem e o mal, e discernir entre a carne e o espírito, e você vai tropeçar e vai cair. Mas, ainda assim, aquele que é espiritual irá pedir perdão à fonte, a Deus, e será perdoado e continuará a promover o bem, né? E aí terá como colher a vida eterna. Mas no texto fala que não nos cansemos de fazer o bem. Certa vez eu estava orando à noite com meu filho, o meu filho viu o tanto que eu estava aflito no trabalho, no dia a dia. Eu trabalho procurando fazer algo que seja significativo para as pessoas que utilizam do meu trabalho. É um compromisso que eu tenho com Deus. Fazer aquilo que deve ser feito de uma forma maravilhosamente boa, perfeita. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro, mas o meu intuito, o meu objetivo é esse. E às vezes a gente caminha levando alguns obstáculos sobre as nossas costas, alguns fardos, né? E isso cansa. E nessa oração que eu estava com meu filho, ele foi muito, mas muito feliz. Ele chegou e falou: Senhor, não deixe o meu pai desistir de fazer o bem. Aquilo ali foi um impacto para mim naquela hora. Eu conheci esse texto bíblico, ouvi o meu filho pedindo isso diante de Deus e, sem dúvida, me revigorou. Me revigorou para poder continuar a buscar fazer o bem. Como no próprio texto fala, para nós colhermos e não desanimarmos, né? Então, realmente, nós precisamos fazer o bem, né? E isso é interessante que quando nós agimos dessa forma, lembrando que quem escreveu essa carta aos Gálatas foi Paulo, Paulo já tinha mandado para os coríntios exatamente algo semelhante, falando tanto que é importante lá em 1 Coríntios, capítulo 6,
versículo 9, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar. Olha que interessante. No texto que eu li, de Gálatas capítulo 6, versículo 7, a primeira coisa que Paulo fala com os Gálatas é: não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Então nós não podemos sermos enganados pela nossa carne, né? Irmãos, vocês foram chamados à liberdade, no versículo 13. Não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então, voltando para 1 Coríntios, não se deixe enganar, versículo 9, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, nós todos lutamos contra a ação da carne. E como nós podemos discernir e não agir como antigamente nós poderíamos estar agindo? Porque aqui no contexto está falando isso. Está falando os imorais, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os alcoólatras, né? Todos esses, né, poderiam ser irmãos daquela época em Corinto que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo, foram purificados, foram santificados por Ele. E tem o Espírito Santo atuando para ajudá-los a discernir espiritualmente toda decisão que eles irão tomar. Então, um ladrão que roubava não vai roubar mais. Mesmo que tenha aquela incrível oportunidade para roubar, ele naquela situação, ele vai discernir espiritualmente e vai devolver aquela oportunidade que ele tinha para roubar, devolver para o dono o objeto. É isso que é discernir espiritualmente. Se ele atender à vontade da carne, ele vai obter aquela oportunidade para satisfazer a vontade da carne. E isso passa por nossa vida de uma forma geral. Mas para nós discernirmos espiritualmente, tem uma boa ferramenta que o próprio apóstolo Paulo colocou para nós. Seguindo no versículo, aí, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Então, para você começar a discernir espiritualmente, analise aquela situação, se é o momento de você agir da forma que a sua carne está querendo que você aja. Analise naquele momento. Se convém, se é o momento certo. E diz aí, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Se algo está te dominando, provavelmente não é algo que você está discernindo espiritualmente. Você está tomando a decisão errada, porque está te dominando. Então, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de Fórmula 1. É um esporte que eu gosto. Mas eu não deixo de fazer nada em função da Fórmula 1. No passado isso me incomodava, sim. Eu queria muito deixar de fazer algo espiritual para atender aquela vontade da carne. Existe algum problema de eu assistir a Fórmula 1? De forma alguma. Por isso que o texto fala, tudo é permitido, eu posso assistir a Fórmula 1. É muito bom. Mas aquilo estava me dominando? Toda vez que algo está me dominando, é uma forma, é um gatilho, é uma ferramenta para eu analisar se eu estou agindo de forma da carne ou do espírito. Se eu estou discernindo a situação de uma forma correta. Então, às vezes alguém te ofende e a primeira reação que você tem é de
reagir àquela ofensa. É o momento certo? Se você parar para pensar, toda vez que alguém te ofender, se você segurar, nunca vai haver o momento do revide. Então, o momento certo e aquilo que te domina pode ser analisado por você e você perceber que a sua decisão vai ser espiritual se nenhuma das duas situações você se entregar a ela. Tanto a algo que te domine, tanto a um ímpeto de responder e resolver as coisas no momento errado. Então, isso é uma forma de você discernir a situação de uma forma espiritual. Mas também, no próprio 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, de novo fala, tudo é permitido, mas nem tudo convém. De novo, colocando um momento para se fazer algo, se é um momento certo, se não é um momento certo. Mas ele completa, mas nem tudo edifica. Então, se você juntar essas três situações, o momento certo, aquilo que está te dominando, e se te edifica, você vai ter uma visão melhor, com mais clareza, para discernir na sua vida aquilo que tem sido algo carnal, daquilo que tem sido algo espiritual. E isso vai te permitir ter a visão de Cristo Jesus, ter a visão do Pai, ter a visão santificada. Ah, Daniel, não estou conseguindo entender nada do que você está falando. O que é discernimento espiritual? Passaram mais de 20 minutos e eu não sei ainda o que é discernimento espiritual. Por que você está falando o tempo todo que nós temos que pensar e analisar se aquilo que nós estamos fazendo se é algo carnal ou é algo espiritual? Bem, no próprio livro de Gálatas, na própria carta de Gálatas escrita por Paulo, Paulo fala que nós precisamos o tempo todo fazer o bem. Quando você define que aquilo que você está fazendo é buscando o bem, naturalmente você já está discernindo as coisas na sua vida de uma forma espiritual. Então, o simples fato de você fazer o bem, que já é algo maravilhoso, que é algo que agrada a Deus, que é algo que te levará para a vida eterna, já é decisões que você está tendo, discernindo de forma espiritual. Toda vez que você já definir aquela situação e ir inclinado para o mal, você já não está tomando uma decisão discernindo espiritualmente. Você já está pensando nos desejos da carne. E aí, onde Paulo fala que tudo nós podemos fazer muito, nós somos chamados à liberdade, como Paulo fala. Nós não podemos dar ocasião a essa liberdade aos desejos da carne, ou seja, tomar decisões voltadas para o desejo da carne. Então é isso. Toda vez que você pensar em algo espiritual para a sua decisão, você tem que pensar para o bem. Mesmo quando ela esteja no ápice da maldade. Que muitas vezes nós passamos por isso. Eu mesmo, no meu trabalho, eu sinto que eu tenho hoje um problema muito grande com um cliente que ele está agindo de uma forma que não é uma forma do bem. E o que nós procuramos fazer? Entender espiritualmente o que está acontecendo. Aquilo que você promoveu bem, mas às vezes você não vai conseguir colher o bem, você vai colher o mal, mas isso é contra a palavra de Deus. Gente, a colheita vem de Deus, não vem do mal que está te atacando. A colheita vem de Deus. E nós precisamos compreender dessa forma. Nós precisamos buscar que de Deus não se zomba quando você faz o mal, querendo receber o bem, né? E nós entendemos que quando fazemos o bem, recebemos de Deus o bem. Mas podemos receber do mundo o contrário. Fazendo o bem, recebemos o mal. Isso vai mudar a gente? De forma alguma. Vamos continuar a fazer e promover o bem. Vamos continuar a fazer e discernir espiritualmente. E quando cairmos, ainda assim Deus ele é fiel e justo
onde tem Jesus para nos orientar, o Espírito Santo para nos orientar, para nós pedirmos perdão e seguirmos promovendo o bem. E um exemplo, para terminar, está lá em Atos. Em Atos teve uma pessoa que fez isso. Ele começou a ter uma visão. Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo... Eu vou ler versículo 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Numa situação como essa, onde ele estava sendo apedrejado, as pessoas que estavam ao redor dele estavam com ódio dele. As pessoas que estavam ao lado dele estavam apedrejando, matando ele, ferindo ele, levando pedradas na cabeça, sangrando. Ele consegue ter uma visão, um discernimento espiritual da situação, que é desafiador para cada um de nós. Porque às vezes uma pessoa nos ofende com uma palavra e nós queremos agredi-lo. E isso não é um fruto do Espírito, que é ter domínio próprio, mansidão. Aqui, Estevão está falando para Deus: Senhor, esses que estão me apedrejando, quase me matando, e eu sei que eu vou morrer com aquela atitude. Perdoa eles, que eles estão cometendo um pecado. Assim como Jesus Cristo, quando estava na cruz, todas aquelas pessoas em volta dele já tinham crucificado, já estavam naquela situação caótica da crucificação final, e Deus recebeu de Jesus uma oração, assim como Estevão recebeu de Deus uma oração. Deus recebeu, tanto de Jesus quanto de Estevão, uma oração com discernimento espiritual. Jesus falou: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, irmãos, eu quero concluir essa mensagem sobre discernimento espiritual dessa forma. Nós precisamos ter uma visão clara das coisas que acontecem conosco de uma forma espiritual, do olhar do bem. Estevão ali sabia que aqueles que estavam pedrejando, Jesus morreu por cada um deles, incluindo Paulo, que depois se tornou cristão, um cristão maravilhoso. Imagina se Deus manda fogo do céu e acaba com todos aqueles ali. Aquela oração, aquele pedido, o Senhor anotou e perdoou aquelas pessoas. E eu creio que aquelas pessoas, muitos deles, posteriormente, se tornaram cristãos e hoje estão recebendo a glória eterna de estar nos céus com Cristo Jesus quando Ele voltar. Nós precisamos sermos perdoados por Deus, perdoados pelas pessoas e receber realmente essa salvação eterna em Cristo Jesus. Mas para isso acontecer, precisamos continuar agindo neste mundo de uma forma espiritual, com um discernimento espiritual como Estevão, que teve olhos de Jesus Cristo, Filho de Deus, porque ele vivia verdadeiramente o Evangelho, promovendo o bem. Ele não mandou raios do céu para matar aquelas pessoas. Ele mandou um pedido de bênção para o nosso Deus. E a prova disso é que Jesus também fez o mesmo. E o Pai, o nosso Senhor, poderia sim acabar com tudo ali, poderia desistir naquele momento, vendo o Filho dele sendo morto na cruz de forma injusta, puro, mas não. O nosso Deus maravilhoso
manteve o seu compromisso de salvação eterna através do teu Filho Jesus. Por isso que é somente através de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Pelo amor que Jesus Cristo teve por nós, pelo amor que Deus teve em enviar Jesus Cristo para morrer na cruz, para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. E para termos a vida eterna, crendo em Cristo Jesus, precisamos discernir espiritualmente as coisas que vêm ao nosso encontro de uma forma bem clara, escolhendo o caminho do bem. E é nesse sentido que eu quero trazer essa palavra aos irmãos essa noite e que Deus esteja com todos. Amém? Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou, como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou.